Saudações a todos novamente, o professor Vladimir aqui falando. A gente vai fazer a questão 7 da nossa lista. E para fazer essa questão, a gente vai de novo recorrer a algumas identidades trigonométricas, né? A soma de dois arcos, também poderia ser feito com a subtração de dois arcos. E aqui é importante observar que o conteúdo ele vai só acumulando informações, certo? E de forma semelhante, né, de maneira semelhante com a questão anterior, com a questão 6, é imprescindível, né, que o aluno ele conheça, né, de cor os valores para seno, cosseno e tangente daqueles três ângulos, né, anteriormente falados, que são os ângulos que eu chamei de fundamentais. Os arcos de 30, 60 e 45 graus, tá bom? 30, 45 e 60 graus, que na questão anterior foi feito com os arcos em radianos, né, mas nada impede, né, de você reproduzir novamente eles aqui com arcos em graus. Tá bom? Primeiro seno, depois cosseno, a lista você coloca em ordem aqui, 1, 2 e 3, 3, 2 e 1, todo mundo aqui dividido por 2, e a raiz quadrada nos valores de cima, né, nos numeradores. Acontece que quando tem 1, a raiz quadrada é 1, então você não precisa colocar. Certo? E aqui está o seno, cosseno e tangente. Seno e cosseno, aliás, para os ângulos de 30, 45 e 60. A tangente, para completar a tabela, vai ser a razão do seno e cosseno nessa ordem. Né? Lembrando que na hora de racionalizar, aqui ficaria a raiz de 3 por 3. Aqui dá 1 porque você tem a divisão de dois ângulos idênticos, dois números idênticos, quando se divide dá 1. E aqui vai ficar só a raiz de 3. Ok? Para a questão 7, calcular o seno de um arco de 105 graus basta calcular, né, basta conhecer os arcos de 45 e 60, né, porque 105 é essa soma. 105 responde ao arco de 45 mais 60. Estou colocando o menor inicialmente, 60 mais 45. A ordem também não importa. E uma relação entre o arco da soma de dois ângulos. Né? O arco da soma de qualquer dois ângulos, né? O seno da soma de dois arcos, né? X mais Y, é igual ao seno do primeiro arco, seno de X, cosseno do segundo, mais, agora seno do segundo arco, cosseno do primeiro. Certo? Existem, é lógico, né, vários tipos de forma de memorizar essas funções. Né? Tem para o seno, tem para o cosseno também. Cosseno da soma de dois arcos, né? É igual ao cosseno de cada um deles, cosseno de x, cosseno do segundo arco. Só que aqui, apesar de ser o arco da soma, nessa identidade aqui tem uma subtração, menos o seno também de cada um desses dois arcos. O seno do primeiro vezes o seno do segundo arco. Ok? Então, para o nosso primeiro item A, o seno de 60 mais 45, né, que corresponde ao seno de 105, né, lembrando, fazendo aqui de baixo, você está fazendo de cima, utilizando a relação, seria igual ao seno de 60 vezes o cosseno de 45, mais o seno agora de 45
vezes o cosseno de 60. Na hora de substituir aqui, os valores que a gente obtém para seno de 60 na tabela, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1 meio. 1 sobre 2. E aí multiplicando, né? Raiz de 3, raiz de 2 vai dar raiz de 6. Né? Permanece a raiz, aí coloca o interno, produto. 2 vezes 2 embaixo, 4. Aqui 2 vezes, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2 sobre 4. Você pode até estender o denominador para essa soma. Raiz de 6 mais raiz de 2, toda os 2 sobre 4. Respondendo a primeiro item. Vamos para o item B, tá bom? O item B também vai fazer o uso da fórmula da identidade da soma, só que dessa vez, ao invés de ser essa primeira relação, é a relação dos cossenos. Eu vou até deixar esse item B para que vocês façam como exercício e vou para o C. É uma relação para a soma de ângulos com tangente. A tangente da soma de dois ângulos é a tangente do primeiro mais a tangente do segundo ângulo, dividido por 1 menos o produto dessas duas tangentes. Tangente do primeiro vezes tangente do segundo arco, né? 105, de novo eu posso quebrar como 60 mais 45. E aí a tangente de 105 vai ser a tangente de 60 mais a tangente do 45. Sobre dividido por 1 menos o produto. Tangente de 60 vezes a tangente de 45 graus. E aí a gente vai ter para a tangente de 60 raiz de 3 mais tangente de 45 que é 1 menos o produto de raiz de 3 aí sobre, né, 1 menos a tangente de 60 de novo aqui, raiz de 3 vezes a tangente de 45 vezes 1. E eu tenho a seguinte razão aqui como resposta: raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos a raiz de 3. E agora eu vou racionalizar. O denominador não pode aparecer raiz. Só que nessa situação que veio a expressão menos raiz de 3, a racionalização é multiplicando em cima e embaixo, exatamente pelo simétrico aqui, ou conjugado, seria uma forma de informar, ou seja, 1 mais a raiz de 3. Se troca o sinal exatamente do número irracional aqui. Trocar o sinal de menos para mais, isso vai fazer com que na hora da multiplicação, você pode multiplicar na distributiva, isso não altera, isso vai fazer com que embaixo não apareça, né, a raiz quadrada, o número irracional. Então tem 1 mais raiz de 3 embaixo, o mesmo valor em cima, 1 mais raiz de 3 em cima. Você tem que multiplicar em cima pelo mesmo valor para não alterar o valor final da expressão. Então, se você multiplicar na distributiva, veja, a raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3. Raiz com raiz, né? Se cancelam, vai dar 3. 1 vezes 1 vai dar 1. E 1 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 3 novamente. Embaixo,
Você tem 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes mais raiz de 3 dá raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 1 dá menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar menos. E raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Então veja aqui embaixo, ó, vai acabar cancelando aqui a raiz de 3 com menos raiz de 3. Vai ficar embaixo 1 menos 3 que dá menos 2. E em cima, né, você tem raiz de 3 e outra raiz de 3 aqui somando, dá 2 raízes de 3. E 3 mais 1 dá 4. Mais 4. Ao dividir, né, por menos 2, que 2 dividido por menos 2 dá menos raiz de 3. E 4 dividido por menos 2 dá menos 2, certo? Tem esse valor final aqui para nossa conta, certo? Até o próximo vídeo, pessoal.